Bora, galera do É da Luta. Estamos aqui em mais um episódio do É da Luta. Só que hoje eu nunca vi isso. O cara entrou, o estúdio tremeu. O cara é grande de verdade. Engraçado que quando parou no carro, ele e o filho, minha mulher falou assim, são grandes, né? Eu falei, porra, porque senão seria Marcelo Gatinho, não Marcelo Tigre, o cara que saiu na porrada no mundo todo. Saiu na mão representando o jiu-jitsu, representando o Vale Tudo, o MMA e o Brasil. E fez história. Fez amigos também pelo coração que tem, o grande carisma, o grande ser humano que é. Fantástico receber Marcelo Tigre aqui. Era inimaginável. Eu, um moleque pequeno, eu tomei conhecimento no jiu-jitsu. Muita gente já sabe da luta. Num areal que tinha entre os apartamentos do bairro Latino. Porque essa história é engraçada e vamos começar com ela. Eu era judoca, sou judoca ainda, sou apaixonado pelo judô também, mas comecei pelo judô com 7 anos de idade e não conhecia o jiu-jitsu, Alan. E aí eu tinha meu primo Ramalho, que até hoje mora lá, muito amigo de Simval Dedo. Eram vizinhos. Júnior Dedo. Júnior Dedo. E aí meu primo sabia que eu era afoito desde moleque, só, tu é lutador, luta com esse aqui. E aí Simval, além de ser maior do que eu, era jiu-jitsu. Me deu todo tipo de nó, deu uma pisa em mim, eu fui embora puto. Falei assim, não, que luta é essa? Eu quero aprender essa luta. Então, e a gente já ouviu falar muito de Marcelo Tigre naquela época. O cara rodou o mundo todo e jamais imaginaria que ia ter a honra de lhe receber aqui, irmão. Prazer imenso receber você e seu filho Alan. A sua história de vida e de luta é fantástica. O estúdio do É da Luta se pequena, com o seu tamanho, o tamanho da sua história, do seu coração. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Fiquem à vontade para dar um boa noite para a galera da luta e vamos embora, sem filtro, bater esse papo. Em primeiro lugar, é uma honra estar participando do seu podcast e dizer que ficou a nossa história, né? É muito bom estar aqui e poder dividir, compartilhar com os nossos ouvintes aí e servir de exemplo e superação para essa nova geração, né? Eu e meu filho estamos aqui à disposição do É da Luta. Vamos embora. Alan, seja bem-vindo também, irmão. Dê uma boa noite para a galera aí. Boa noite a todos, né? Eu que agradeço o carinho que você tem pelo meu pai. Acompanho o seu trabalho, é um trabalho gigantesco e gratidão por estar aqui hoje, tá bom? Vamos embora. Marcelão, eu costumo acreditar e dizer que o lutador, eu acredito, e eu não sou dono da verdade, e não quer dizer que eu irei me eternizar com esse pensamento, porque o ser humano é movimento, e na hora que a gente achar que nossos pensamentos, nossos posições são estanques, sim, a gente começa a descer a ladeira da burrice. Verdade. Mas por hora e até agora, eu acredito que o cara já nasce com estigma de lutador. É como uma pedra preciosa. E às vezes ele tem a sorte de conhecer uma luta, conhecer um preparador e lapidar essa pedra preciosa. Mas o cara já nasce com esse estigma de lutador. Então eu queria começar querendo saber um pouco da sua história, da terna infância até a fase do rapazote. Quem era essa pedra não lapidada? Como é que foi um pouco a sua história de vida? Era guerra o tempo todo? Era árido o terreno, o habitat? Como é que... Fala um pouco da sua, por gentileza, para a comunidade da sua terna infância, irmão. Em primeiro lugar, eu sempre falo quando eu faço alguma entrevista que o nordestino sempre tem uma história forte de se contar, né? A minha não seria diferente. Mas a minha infância, ela refletiu muito no lutador que virei. Então a minha infância ela não foi uma infância boa, né? Não tive estrutura familiar nenhuma, né? Aos meus 12 anos já estava arrancando um pedaço de uma orelha de alguém. Então a minha infância ela não foi boa. E acredito eu que por não ter sido boa, o que realmente me trouxe para a luta, a questão da sobrevivência, foi a minha infância que eu tive esse reflexo, né? Eu queria ser mais forte para proteger minha mãe, até um certo ponto eu não tinha condições de ter uma formação acadêmica,
Então, as artes marciais, através do filme de Bruce Lee, que na época era a Ascensão, isso me inspirava muito, né? Eu assistia filmes que me deixavam assim muito feliz, tipo, que Bruce Lee vinha do céu para me ensinar a luta. Então, como você falou, isso já está no sangue, né? Eu tinha essa pegada de querer aprender a lutar. Claro, uma parte por sobrevivência, mas do outro lado é porque realmente eu gostava. E juntando essa parte que eu não tinha nenhuma formação acadêmica, então foi esse lado que eu galguei. Você veio da família de quantos irmãos? Tinha irmão? Da parte da minha irmã eu só tinha 2 irmãs, né? Eu só tenho 2 irmãs, mas a parte do meu pai eu tinha tenho uns 10 irmãs e irmãos, porém, essa é a parte do sofrimento. Por sinal, em breve vai virar filme, vocês vão poder ver mais assim na íntegra, os detalhes. De forma mais aprofundada. Isso, então eu não conhecia a parte do meu pai, a parte da família do meu pai. Eu só conhecia eu, minha mãe e minha irmã. Então, eu falo que eu tive um choque muito grande de cultura. Eu morava em Natal, minha mãe... Você nasceu em Natal? Nasci em Natal. Tá. E minha mãe trabalhava de empregada doméstica e eu fui criado ali de início com os filhos da empregada. Então eu comecei a ter eu tinha uma vida boa, né? Os detalhes a gente nunca vê, a gente é criança. Lógico. Mas houve um choque cultural. Eu saí de Natal, eu fui para o interior do Rio Grande do Norte. Santo Antônio do Salto da Onça. Já ouvi falar, não conheço mais. Ali foi onde realmente começou minha trajetória assim. Você foi com quantos anos mais ou menos? 12 anos. 12 anos. 12 anos eu fui para lá, eu lembro assim detalhadamente, minha mãe conseguiu chegar na casa do meu avô e abre a porta, né? Bença meu pai, e meu avô falou: mas o que você está fazendo aqui, Maria? Nós estamos passando fome. Mas pai, eu não tinha para onde ir, se eu ficar em Natal, alguém vai me matar. É a famosa violência doméstica, né? Então, eu passei, a partir daí que realmente a coisa foi só piorando. Aí enfrentamos, hoje acredito eu que ninguém sabe que existiu a seca do Nordeste, em aquele plano emergencial do governo, que era, o pessoal fazia açudes, cavava açudes, esperando uma chuva que nunca vinha. Então, nessa época, foi uma época assim, muito turbulenta na vida da minha mãe, que também entrou no alcoolismo. E eu comecei a ficar nesse impasse, onde eu conheci uma outra família, que realmente eu não sabia o que fazer da minha vida. Isso aí eu já fui para 13 anos. Então, a partir dessa idade, eu decidi ir em busca do meu pai, eu decidi ir para a rua. E onde eu voltei para Natal, aí começou uma nova trajetória, novos desafios para uma criança de 13 anos, rua, dormir na rua. Às vezes eu falo isso, as pessoas não acreditam. E eu me orgulho de ninguém acreditar do que eu passei. Sabe por quê? Porque é sinal que eu venci, né? Hoje eu não passo mais isso, então isso me faz me sentir assim confortável. E dentro do meu eu sei que eu venci porque eu não estou mais na rua, né? Houve uma evolução. Uma evolução. Uma grande evolução. Gigantesca evolução. Então eu sempre falo que isso que me fortaleceu, acredito eu, como pessoa. E isso canalizou muito para a luta. E aos poucos, quando eu comecei a treinar, e interessante que quando eu comecei a treinar, foi em busca de um prato de comida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, para a gente ir contextualizando. 12, 13 anos, você era o quê? Você era um garoto franzino? Já era um cara um pouquinho para a sua idade alta? Como é que era? Naquela época, sua completude física? Eu já era um pouco grande para a idade, já era um pouco forte. Né? Entendi. Já era da minha genética, né? Certo. Então isso aí, e tentando sobreviver aqui em Natal, aqui não, em Natal, e às vezes ia lá para o Nordeste, lá para o interior visitar minha mãe. Então eu passei muita coisa assim que eu não sabia qual caminho tomar. Mas como eu sempre tive alguns princípios que não era
eu não aceitava me envolver com drogas. Então eu nunca tive Ó, Deus grupos. abençoou, viu? No contexto desse turbulento, né? Sem referências mais próximas. Nenhuma, eu nunca tive grupos assim. Você não é aceito no meio de bandidos se você não for bandido. Ou se você não tem uma tendência a ser. Então, eu sofri muito, só mesmo. Meu pai me arrumou um barraco ali na Praia do Meio, ali na Rua do Motor. Eu fiquei namorando só. Acredito eu falo muito, eu sou formado em filosofia. Eu quis aprender a filosofia para entender o que passava na minha mente quando eu tinha essa idade. Então, realmente, foi muito difícil. Essa sua ida para Natal, sem a gente se aprofundar muito, mas só para o pessoal entender o gigante que você teve que ser e que é. Quando chegou lá no seu pai, como é que foi a recepção? Como é que desenvolveu-se isso? A primeira coisa que eu tive, que pessoas que têm, e as que são boas valorizem bastante ela, a primeira pessoa que eu encontrei foi eu comecei a ter uma madrasta. E a madrasta, geralmente, o nome é má, né? Então, realmente, tem pessoas que têm maior orgulho da madrasta. Eu não pude ter orgulho da minha madrasta. Então, ela era meu pesadelo. Então, eu não aguentava ficar na casa do meu pai. Eu ia para a rua. Eu ia para a rua porque era sofrimento. Então, isso realmente, eu falar isso para você hoje aqui, assim, eu geralmente eu não gosto muito de falar porque eu fico um pouco tenso, fico nervoso. As marcas, né? Se for para brigar ali fora, se tiver 10 pessoas ali, ou até 10 não, mas 15, eu vou rindo. Ali é meu habitat. Para mim aquilo ali não faz diferença para mim. Porque muitas pessoas, principalmente quando a gente passar para outra parte, que quando eu fui conhecer o Brasilzão afora, as pessoas falavam assim para mim, que eu e você, até você é muito conhecido como, não é João, é o quebra-osso, então você tem sua história, e que é diferente falar hoje do MMA e falar do Vale Tudo lá atrás. O Vale Tudo que você, quando eu fui treinado para lutar pelo meu professor, muitos falam que meu professor era louco. Não, isso é mentira. Meu mestre era para lá de louco. Era além de tudo. Então, eu já ia lutar sabendo que eu tinha que brigar contra, não era lutar, brigar com o meu adversário, e ainda brigar com o juiz, brigar com a torcida. Eu estava pronto para brigar com qualquer um. Então foi uma fase nossa. Isso aí todo mundo quer escutar, mas vamos lá, para os 13 anos, aí como é que foi seu contato com a luta primeiro? Como é que aconteceu isso? Como é que essa conexão com a luta? Eu, em Natal, ficava muito na academia. Essa parte aí onde a gente pode até... Você fez uma pergunta aqui nos bastidores sobre o sangue de boi. Isso. Então eu com 13 para 14 anos, eu ficava em qualquer lugar. Eu pagava, meu pai sempre foi uma mão aberta, meu pai. Acho que eu puxei isso dele. Meu filho que sempre é uma pessoa, sempre está disponível a ajudar o próximo. Então eu ficava na academia do senhor Arnaldo, um coroa gigante, e eu pagava assim a academia do senhor Arnaldo. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho isso aqui na minha mão, deixa eu ficar aqui dormindo na sua academia. Eu pago e ainda faço qualquer coisa. E ele, não, então você fica aí. E ele era o cara, e não tinha nem o que comer, eu ficava lá porque era um reduto, e eu sabia que ali eu gostava de pegar um peso, e eu sempre fui para esse lado da luta, né? Então isso exatamente com 13, 14 anos. E foi onde um dia esse Arnaldo, ele treinava muito forte, ele é muito forte, e o pessoal, é onde eu vou falar agora, do sangue de boi. E o pessoal falava assim, olha, senhor Arnaldo, o senhor toma bomba, hormônio? Ele falou, ó, se você quiser... O controle da TV, vamos localizar esse vídeo do sangue de boi. Pode ir falando, vou localizar o vídeo aqui. Se você quiser descobrir qual é o meu segredo de ser tão forte, eu marco com vocês aqui, 4 da manhã, que eu vou levar vocês onde eu tenho a minha verdadeira força. Então, 4 da manhã, academia lotada, a turma toda empolgada para ver qual era o hormônio que o seu Arnaldo tomava. Qual era a fonte da energia? A fonte da energia. E eu fiquei por ali e já fui ali automaticamente, pertinho, fiquei lá com eles, vamos lá. E descemos ali, para quem está me assistindo aí no Natal, onde eu estou tentando chegar na minha terrinha, lá nas quintas, tinha um matadouro. Isso era meados de... 90. 90. Talvez um pouco antes, não?
isso mesmo, 87, isso por aí mesmo. Eu era moleque mesmo, então, quando chega lá... Pode assim, falar, eu cara, vou procurar aqui, arrocha aí. O seu Arnaldo junto o pessoal, e ele andando assim, aquele monte de homens grandes acompanhando ele, e ele sem entender, e todo mundo sem entender, pô, o que a gente está fazendo aqui no Matadouro? E chega lá, o cara, ele passava, Arnaldo, como é que tá? E aí, Arnaldo, hoje vai tomar um sangue, vai tomar hoje? Eu tomar o quê? Eu sem entender, né? Toda a inocência do mundo ali, naquela criança. Aí eu vejo o cara cortar. O boi. Não, né? Subia, né, no carro. Aqui. Isso. Galera, ó, você vê que a gente fala aqui era diferente do negócio. Pode contar a história, tu vai vendo aí. Então, esse seu Arnaldo, ele e se você analisar bem, você vê que não tem nenhuma proteção de nada. Não, nenhuma. Eu lembrei agora do Matador de Lagoa de Dentro, quando eu era moleque, eu ia com meu primo ver. Era desse padrão, né? Era, hoje não pode mais não. Eu acredito demais em Deus, porque essas coisas você vê assim e passar por isso. Olha. Esse é um grande lutador, um grande amigo. Pessoal, e só para que vocês entendam, Olha lá. a gente não está fazendo a... Olha aqui o homem tomando sangue de boi. Nós não estamos fazendo apologia a que a forma de se matar o boi dessa forma seria correta. A gente está só retratando um contexto histórico seu. João, não existe nada correto nessa época. Não vamos lá entender, porque às vezes existem os produtores de animais por achar que a gente está achando correto essa forma de matar o boi. Então a gente está esclarecendo que é só um registro histórico. A realidade, um registro histórico da época. Registro histórico da época, né? Meu amigo. Então o que acontece? Então esse seu Arnaldo, ele chegou lá, o cara já conhecia. Seu Arnaldo Marra também. Não, ele que lhe ensinou. Ele quem ensinou, né? Então realmente, pô, era uma época. E aquilo ali me alimentava. Eu não tinha nada no estômago. E abria a Coca-Cola, rasgava ali em cima ali, ó. Porque não tinha aquele copo. Hoje que tem, não tem a tal dos copos Stanley, né? Então nessa época não existia copo Stanley. O copo a gente cortava, serrava ali aquela Coca-Cola seca de 2 litros, aquela garrafa, e tomava isso aí, cara, isso alimentava demais. Isso era assim, fora do normal. O recurso era escasso para você treinar. O recurso era escasso, não tinha. Eu perdi as vezes que eu desmaiava treinando por falta de comida. Puta Tanto é que o pessoal fala, qual é a sua comida favorita? Eu já falo, doce de leite, porque doce de leite dá um up. Você joga açúcar no sangue, que hoje a gente chama de glicose. Olha que fofinho, glicose, aprendam. Não, hoje vocês já sabem, né? Na época ninguém sabia o que era glicose. A gente sabia que acordava o sujeito e a luta e a briga continuava, né? Me diga uma coisa, a academia do seu Arnaldo era de luta, não? Não, era só da musculação. Aí o seu contato com a luta, a primeira vez? Ok. Tinha um filho do seu Arnaldo que tinha uma academia, isso nós já pulamos, eu já com 15 anos mesmo. E o filho do seu Arnaldo, ele tinha uma academia, Dilson, cara muito grande também. Ele tinha um espaço lá que era de luta. E João, vou falar algo para você que o meu filho presencia isso todos os dias. Nós lutadores, nós temos uma história que vem até da época, não, é bíblico, né, vem Sansão, né, Dalila, é bíblico sobre os homens, né, se degladiarem, né, então nós somos muito respeitados e tem o homem, principalmente o homem, que tem esse amor pelo lutador, isso já é... Desde a Grécia. Desde a Grécia. Então, nesse dia eu vi assim um tumulto, um frisson passando, um tal de King Kong aí passando, Sérgio, isso eu estou falando de cara de 2,10 metros de altura, o outro 148 quilos, a algema não entrava no pulso do cara. Isso em Natal? Isso em Natal, e olhando aqueles caras lá. Mas o meu foco mesmo, de verdade, eu falava até que meu olho de tigre era atrás da comida. Eu tinha um radar para achar comida.
E eu olhava aquele cara mais bonitinho, eu sabia que ali era um playboy que podia pagar meu almoço, minha janta, o que fosse, estivesse ali à minha disposição. Era sobrevivência. Sobrevivência. E eu vi o menino ali, eu falei, cara, o que é isso aí, esse pessoal aí? A TV Globo, era aquele, sempre foi assim, nunca mudou. Nunca mudou. Nem mudará, porque está no âmago do ser humano a questão da Agora que luta. virou, mas agora que virou essa, hoje o que a gente fala aqui, que muitos, como você comentou na sua abertura aí do podcast, as pessoas às vezes, até essa juventude, não sabe nem o que a gente está falando. Verdade. E que começou errado, viu? Para você aprender a lutar, para você chegar em qualquer lugar, cara, quando você vai para o colégio, você tem que saber quem foi que descobriu o Brasil. Você tem que saber a essência da luta. Você quer falar de luta, você vai ter que falar de família Gracie. Você quer falar do boxe, você vai ter que falar de Cassius Clay. Então, e olha que ainda aí você tem que correr lá no cara do falar de Ivan Gomes. Não, já é da luta livre, do Vale Tudo. Vale Tudo mesmo. Você tem que saber disso. Como é que você vai aprender algo que você não conhece uma história? Então você já começou errado. Então, voltando ao assunto, eu cheguei na academia, vi aqueles caras e, pô, cara, naquele momento eu não estava querendo saber quem era quem. E cheguei nesse playboy, um moleque playboy. Falei, cara, o que é isso aí? Não, aí é os lutadores, estou esperando para bater uma foto com o Ricardão e tal. Eu, é mesmo, os caras são bons de porrada. O quê? Tu é doido? Bicho, eu saio na porrada com qualquer um que você escolher. Se eu com 14 para 15 anos. Você não sai, não sai. Vai lá, professor, chama qualquer um. Não, você não tem coragem, não tem. Agora vamos fazer um acordo aqui, eu e você. Paga. Aí tinha um cara vendia lá, tipo uns negocinhos, tipo. Não é uma marmita, uma quentinha. É, uma quentinha, porque não existia marmita. Existia lá, o cara fazia um prato feito e tu comia. Um executivozinho. O executivo é muito fofinho, era pesado. Modo de dizer. O modo de dizer. Para que eles entendam. Para essa turma de hoje entendam. Né? Porque tá difícil eu ensinar vocês que se eu der um grito hoje no meu filho, até eu vou preso. A coisa tá estranha, meu amigo. A coisa mudou. Eu não sei se está certo ou se está errado, porque eu não sou o dono da verdade ou da razão. Mas hoje, você vê em casas em casa de amigos seus que as pessoas perderam os princípios de chamar papai de sim senhor, mamãe de sim senhora, perderam tudo, pô. Tá uma bagunça. Tá virando, desculpa a expressão, um cabaré. A turma do mimimi. A turma do mimimi, o pessoal não pode, não quebra. É o que? Cristal? Então nisso assim, eu falei assim, se você pagar meu almoço, escolha que eu brigo com qualquer um. Qualquer um. Pode ser King Kong, pode ser chimpanzé, pode ser quem for. Cara, então eu pago agora. Aí o moleque pagou o meu almoço. Ele disse, passa um suquinho, ele pagou um suco. Aqueles que suco, né? Aí eu falei, pô, não, se vai brigar, eu vou. Agora deixa eu fazer. Cara, doido pode ter vindo uma roubada. Com certeza ele não pagou. Porque na época já era isso. Queria ver a porrada comer. Aí ele falou assim, pô, cara. Esse controle aqui, tá falando. Ele disse, olha, tá bom, eu vou. Deixa eu fazer a digestão. Aí ele, tá bom. Aí você pode lá chamar seu professor. Aí quando eu cheguei. Era o que? Um ginásio? Era um. Na Avenida Rio Branco. Conheço a Avenida Rio Branco. Tem um prédio nome bem grande, Foto do Estudante. Não lembro. De frente ao Banco do Brasil, na Rio Branco. Certo. Lá de cá era o Banco do Brasil, do lado de lá era a Foto do Estudante, um prédio azul. Certo. É no último andar dessa academia. Certo. Então, chamaram o professor, chegou o professor. Você quer brigar, moleque? Falei, sim, quero. Pode escolher. Professor nada mais nada menos do que o mestre Bani Cavalcante, né? Pô, você quer lutar com quem? Eu disse, não, qualquer um. Eu não tô aqui para escolher, não, mestre. O senhor escolhe aí pra Nunca tinha treinado porra nenhuma. Não. Mas sempre treinei sozinho. Não, eu sei sim, mas assim, nunca teve um preparador, um cara técnico. Nesse momento, não. Sempre treinei já sozinho. gostava da luta, você ficava. Assistir aquele. Eu até indico a vocês, ó. Claro que não sei se vocês vão gostar, né? Retroceder nunca, render-se jamais com. Foi a estreia do Jean-Claude Van Damme no cinema, né? Sendo um russo, Dragon, então, porra, um filme fora do normal. Que no filme Bruce Lee tá morto, mas um moleque queria ser igual a ele, foi pedir ajuda para o Bruce Lee no cemitério. Aquilo ali era o meu êxtase. Eu chegava assim, pô, é isso que eu quero, é isso que eu amo. Mas naquele momento era sobrevivência. E me colocaram num ringue,
Eu e King Kong. King Kong, o cara estava no auge, já lutou com o Rei Zulu. Esse King Kong fez uma grande história. Já lutou, acreditou até com o Ivan Gomes. Já estava bem, já fim de carreira naquela época, era no auge, era criança. E ele, bom, vamos lá. Cara, tem vários relatos, você pode puxar que vai estar lá na história. E, cara, esse dia, a primeira pancada que eu levei, nesse dia, a primeira pancada que eu levei, eu quebrei meu nariz. E eu meti como o ringue, era as cordas amarradas na parede. Você já treinou nesse tipo de ringue? A corda era só ali. Os ganchozinhos ali. Os ganchozinhos, eu vou falar assim, a embira, nordestino entende o que é embira. Então as embiras ali vinha e fechava o espaço, vamos dizer, quase que desse tamanho. E ali, a primeira pancada que eu levei, quebrei o nariz e começou aquela jorração de sangue. E então aí o professor veio, para, e trouxe um pano. Esse pano era um pano de chão. Coloca aí no rosto, aí eu daqui. Para, não segura aqui, segura a mão deles, fiquei lá jorrando muito sangue, meu nariz é todo triturado, eu não tenho mais nem nariz. E jorrou muito sangue, todo eu passando assim em mim mesmo. Aí disse, para não. Vai começar agora. Agora que nós vamos começar. É o que eu falo, já tinha um estigma de lutador. Já tinha um instinto, assim, não. E na minha mente não era isso ainda. Meus princípios. Eu tirei o dinheiro do cara, do moleque, e ali eu ia, com uma porrada, eu já ia pagar. Entendi. Na minha mente eu não pagaria aquele almoço que ele me deu. E voltei. Só que eu já voltei, era uma ida, parecia até aqueles telequete, chegava assim, ficava batendo, ficava brincando. Cara, eu apanhei muito, minha cara ficou desse tamanho. Quer parar? Todo mundo assim assustado. Quem era aquele doido? Meu nome não é Marcelo Tiga, é Marcelo Doido. Aí eu, quando parou por ali, o mestre me perguntou, pô, como é seu nome? Eu sou Marcelo. Pô, você podia treinar e realmente... Viu que você tinha uma pegada. Tinha o que a gente chama sangue no olho. Uma adagem popular da gente, sangue no olho. Vamos falar, fofinho, predisposição. Eu falei, não, agora eu sou um cara chique. Então nós vamos falar bonito também. Agora sou um cara formado, então a gente vai falar para que esse povo entenda o que é isso. E estude mais sobre quem ficou no passado, mas tem histórias para contar. Cara, a gente gravou com o Zé Radiola e ele falando de Ivan Gomes e outros nomes que eu nem conhecia, que eu vou até atrás para... Até o sobrinho do Balbino, que era dessa época, eu acho, desse King Kong e tal, falou com a gente no inbox quando viu. Ele falou justamente isso, que a gente tinha que registrar a história, falar das pessoas que vieram e fizeram os feitos antes, e que é uma obrigação nossa, falar da sua história, falar de Ivan Gomes, falar de Balbino, falar de Salles, falar de Valdemar, falar de Euclides Pereira, o índio, o Hélio Grace nem se fala, o Rickson, então assim... estão sempre aqui, sempre na mídia, né? E eu falo o seguinte, quando o cara não se sente à vontade ou não tem o interesse de registrar esses acontecimentos históricos, para mim é só uma coisa chamada insegurança. Porque é um pensamento pequeno, é você achar que reconhecer e registrar a história, uma história como a sua e os demais que a gente declinou, e se eu esquecer algum nome eu peço perdão, até me mande os nomes para a gente pesquisar e relatar também, a gente não registrar isso, primeiro você não sabe nem o que é sentido de luta. Né? Sim, claro. Não tem nem honra para isso. Então, assim, nós temos que fazer isso. É uma obrigação nossa. O Ed da Luta surgiu desse sentimento. Porque eu queria entrevistar uma pessoa aqui que hoje já tem 82 anos de idade. E o mexicano, que é um contemporâneo, lutou. O cara bem magrinho do Kung Fu, lutou com o Rei Zulu aqui, um guerreiro. E eu pedi para o mexicano fazer essa conexão. O cara falou educadamente, o senhor fez... Diga a ele que eu me sinto honrado, mas não me sinto mais à vontade, hoje eu sou muito doente, e quando eu era novo ninguém me honrou. E ali nasceu o meu sentimento de pensar em criar algum espaço e se transformou no Ed da Luta. E eu disse, rapaz, nunca mais a luta, no que der fica sem registro. Então, quando você vem aqui, eu falo que é uma honra lhe receber, é uma honra de coração mesmo. Primeiro que eu entrei num tatame com 7 anos de idade, pratico luta até hoje. Então eu sou da época que a gente lutava sem luva e não tinha boquinha. Não. Eu me lembro que os caras chegavam na academia, era Carlão com 85, Sucata 100 e pouco, e eu com 61 quilos.
E tava lá. Não, o cara entrava pra desafiar a gente, aí o Luiz disse assim, escolha qualquer um. Alguém ia pegar o Maguinho. Então eu cansei de lutar com um cara tudo que era tamanho, faixa azul, os caras faixa preta e a porrada comia do mesmo jeito. Então, pra mim é uma honra registrar essas histórias. Essas pessoas têm que, da nova geração, conhecer, porque tem gerações novas, por culpa dos seus professores, que às vezes não conhecem uma história fantástica como a sua. Não conhecem os feitos fantásticos que você realizou. Então, fica a dica, mais do que uma crítica, a dica para os professores que dividam essas histórias fantásticas, porque não diminui vocês em nada. A história de um não suprime a do outro. Pelo contrário, tem que ser uma soma. Né? Cada um tem eu me recordo agora, vamos lá para trás, a gente pega o compêndio de Musashi, e você lê ali que teve uma época na transição política, econômica e cultural do Japão, e o jiu-jitsu foi proibido de se praticar na época, porque como a luta era até a morte, era pela honra dos samurais, nessa transição o jiu-jitsu era que mais sobressaía e mais matava a gente, então foi proibido, e aqueles que dominavam a luta continuaram em casa ensinando escondido a seus parentes, e por isso não morreu. De certa forma, por analogia, quando a gente suprime essas histórias de caras como você, a gente está matando um pouco da luta. A gente está matando um pouco dessa cultura. E essas pessoas mais jovens têm que entender isso aí. Até lhe peço perdão pelo à parte, mas pode avançar aí. Tudo certo. Não, mas então isso foi assim que eu entrei no mundo da luta. Aí Bunny já trabalhou com você. E sim, aí nisso eu tive que. Foi só aquele momento que eu queria comer. Queria apanhar mais um pouquinho para ver se no final. Falava outro prato. Você sabe, eu falo com autoridade falar do pobre, né? Porque eu também sou pobre. Mas você sabe que o cara, quando está na necessidade, eu já tinha ganhado o almoço, eu queria agora. O jantar. Um jantar, tipo ali, vai que sobe R$10, né? Então, e eu fiquei por ali, realmente, no final o moleque me deu, pegue mais um dinheirinho. O cara virou fã. Top. E eu segui minha vida onde, só piorou. E vocês podem ficarem chateados comigo, estou falando de pobre. Não estou falando de pobre, porque do pobre cuido eu. Eu sei de onde eu vim e sei o que eu devo fazer para que eu pague o que Deus me deu, ajudando o próximo, inclusive o pobre, as pessoas humildes, a massa, que realmente precisa de um apoio de quem tem algo a mais para dividir. Então é diferente. Então eu falo nesse sentido porque eu consegui pegar mais dinheiro e seguir minha vida. E a luta naquele momento parou ali, né? E aquela experiência ali pontual? Pontual ali, parou ali. Então vamos lá. A partir daí foi quando... E você sabe que o cara, quando está sofrendo, a primeira pessoa que ele recorre é uma namorada, é uma companheira. Acontece isso, é natural isso. Que na verdade que é o braço do homem, né? É a costela, né? Fala que é a costela, né? E aí que piorou minha situação. Agora num casebre, morando no casebre, e ainda com a namorada, que a namorada do nada ficou grávida. Isso com quantos anos mais ou menos? É isso mesmo, 16 anos. 15 anos. Mais 16. Não é nada. E agora você, a minha preocupação... Tá aceso. Tá. A minha preocupação, eu não entendia. As pessoas têm que entender que eu não entendi o que era uma proteção, de não ter filho. Não estava ali para matar ou morrer. Eu estava na sobrevivência, eu queria arrumar um emprego, ninguém ia dar emprego para um moleque de 15 anos. E se desse, ia fazer o quê? Eu não tinha estudo. E 15 anos ninguém se forma em nada. Então, cara, só tinha portas fechadas. Então, e eu treinava, eu gostava de treinar e subia o morro ali lá em Natal, ali na Ladeira do Sol, a Rua do Motor. Então, eu gostava de treinar. Bom, mas que não tinha condições, tinha que correr atrás de sobrevivência. Cara, Deus lhe abençoou, porque mesmo numa guerra dessa, você não foi para vício de álcool, não foi para vício de droga, gostava de fazer atividade física, né? Eu falo que, por isso que muitas pessoas que realmente entram nesse mundo, precisam realmente de um apoio, que são pessoas fracas, senão não teriam ido. Porque eu na rua e nunca me envolvi com nada. Nunca bebi, nunca fumei, nunca fui para esse lado. Eu até falo, depois de velho, de vez em quando eu bebo alguma coisa. Eu fico, caramba, alguém me vê com um copo na mão, diz, cara, você está bebendo? Não, agora eu bebo, já não estou mais tanto, eu vou beber um pouquinho, mas nada demais, não. Porque o vício é uma coisa que destrói. É provado isso, destrói famílias, acaba com tudo. Então, esse mundo aí eu não vou, não. Mas eu sempre falava assim, por que, Deus? Eu estou passando por tudo isso, estou sofrendo, não tenho nem o que comer. E eu sempre tocava nesse detalhe importante, viu?
Por isso que nas igrejas falam que você tem que saber pedir. Você tem que saber fazer o pedido para o Todo-Poderoso. Você não pode chegar e dizer, você tem que saber detalhar, porque às vezes do jeito que você fala, sai do jeito que você falou, mas você interpretou, pode ser interpretado de uma outra forma. Então eu falo, pô, me dê comida, eu só quero comida. Tudo que é sobre comida chega para mim em abundância. Né? Hoje eu tenho certeza que aqui nessa mesa aqui, nem todos os entrevistados comeu tão bem como eu comi hoje aqui, com esse sushi, essa parada de sushi, também comi hambúrguer, porra, aqui para mim, isso é natural acontecer comigo. E isso me assusta, porque já é algo espiritual, já é algo espiritual. Foi o que eu passei, que sempre acontece comigo, sempre a minha mesa, ela é farta de onde eu for. Então, isso aí vai estar tudo no filme. E da sua história aqui, de onde você vem, que você conta a sua história, a fartura realmente deve ser uma coisa que lhe marca, assim, né? Emociona, né? Demais, demais. Você não tem ideia como isso me afeta, como me atinge até os dias atuais. Então, são marcas da alma, né? Então o pessoal fala assim, mas Marcelo, quando eu já comecei a lutar, aparecer, se destacar, e todo mundo me via assim como um cara, esse cara é louco, eu tinha essa fama de louco. Não. Então até o Itácio Lisboa, né? Itácio levava quentinha pra mim, uma marmitinha toda chique. Né? Ele sabe do que eu tô falando. E as coisas fofinhas, vinha arroz assim, ervilha, milho, uma coisa bem bonitinha, né? O frango separado. Falei, Itácio, não tem como misturar tudo isso, não? Fazer um grolado? É o famoso prato de pedreiro? Pô, você está me dando uma coisa bem fofinha. Então ele ria muito com isso. Itácio Lisboa, me ajudou muito. Acordamos o professor hoje, Isso, me perdoe. Então, cara, é muita história para contar sobre isso. E muitas pessoas chegavam e falavam para mim assim, cara, você tem medo de tomar esse soco? Não? Eu já fiz essa pergunta para você. Sempre. Às vezes me perguntam, vocês entram drogados, né? Eu disse, meu irmão, nunca me droguei. Porque para quem não é acostumado é assustador, para quem vê, né? Aí onde eu paro a pessoa, eu falo, cara, o soco maior é o soco que você toma no estômago, de dentro para fora. É quando na hora que você escuta a sua mãe fala para sua mãe, eu tô com fome, e ela fala, vai dormir, que passa. Isso é assustador, isso é violento, cara. Isso é violento demais. Eu passei por isso. Eu aqui, eu disse, cara, levar porrada na cara, mas eu tô de barriga cheia, para mim não faz diferença. Pior eu estar aqui sem ter nada o que comer. E aí? Aí começa a vir aquele soco no estômago de dentro para fora. Eu quero comer. Então, cara, eu disse, não. Então isso para mim eu não tenho medo de tomar pancada. Né? Para mim não fazia diferença apanhar. Mas fazia muita diferença passar fome. Então realmente isso me marcou muito. Como é que foi essa sua conexão com o Bunny? Como é que aconteceu? Eu fui... Você possivelmente, dentro desse seu contexto, fato que você me falou, você Eu foi sumi. atrás de outros empregos, você foi atrás de se virar, né? Atrás de comer. É um tal de Jabá Jairo, né? Meu melhor amigo. Aí esse Jabá era um cara que pegava peso nessa academia do Arnaldo. E ele me dava um trocado. E aí quando ele chegava, eu corria ficar lá com ele. O cara é meu irmão, meu melhor amigo era o Jabá. O Jabá foi o único cara que, até quando eu comecei a ganhar dinheiro, até ele cuidava das minhas finanças. É um cara... Eu do amo bem, esse da cara. sua confiança. Eu amo esse cara. Esse cara mora até hoje em Natal, um cara do bem. Então eu não eu fui fazer minha vida aqui. Não queria saber da academia em si. Amava, mas pô, tinha que sobreviver. E eu cheguei num momento crucial. Quando eu chego na academia do Bunny, não sei para fazer o que eu não lembro bem. Lembrei. Eu trabalhava de segurança, arrumaram de segurança ali. Não tem aquele segurança que fica no banheiro? Que leva nome de segurança para ficar chique. Mas aquele cara fica vigiando ali o banheiro para ninguém quebrar. E na época eu comecei a trabalhar lá com o Buda. Mas o Buda, que eu até lutei com ele, Jalmir Ferreira, era o cara lá, o bambambam. Buda ainda arbitrou uma luta minha aqui, uma evento da Transamérica, foi o árbitro. Pronto, então ele é do saudoso bambambam. Buda. Isso, saudoso Buda. Então ele é do bambambam, eu só trabalhava ali. O Jabá tinha arrumado para mim, esse meu amigo, né? Então eu fui na academia, quando eu chego na academia do Bunny, do mestre Bunny, estava tendo um conflito ali. O racha, o famoso racha, Carlson Gracie
né, lembra que foi Lembro. formada a Top Team? Só para você lembrar, né? Eu não estou nem citando o nome desse pessoal. Carlson Gracie Top Team, né? Teve o Racha. Lembra? Esse racha não foi mais pra cá, não? Não, esse lá foi lá com. Tanto é que formado Brasília Top Team, né? Não, eu tô dizendo esse racha foi mais pra cá, porque eu lembro de Banner. Não, aí onde eu tô. Sim, você voltou e eu. comparando. Ah, sim, Então, um paralelo. Um racha. Sim, Então aí saiu um grupo, né, do certo, Bunny. do Bunny. Ele expulsou todo mundo, aí foi o Buda, foi o Kleber Eu lembro de Galdino, Kleber. o Fenômeno. Esse Kleber era um fenômeno. Kleber, ele era meio assim, né? É o Kleber Pescocinho. Ele Aí tem um irmão também que treinava. tem outro, gente fina demais, é o Paulo. Acho que é o Paulo, isso mesmo. Aí era eles que foram saíram, né? Racharam lá em Natal. E, cara, saiu os top mesmo da época, o Bosco, Bosco. o saudoso Bosco Bosco também. me salvou de um barulho uma vez no Forró do Turista lá. Pronto, então esse grupo saiu. Do lado de cá ficou só o Banner, Ricardão. E não tinha muita gente assim. Foi todo mundo. Aí nesse dia eu cheguei na academia, eu disse, pô, mestre, passar por aqui. Vem cá, você vai ser lutador? Eu disse, calma, o que é que tá vendo? Não, agora você vai brigar, você tem medo de brigar, você tem comida? Se não tem comida, então briga até agora, quem é que quer brigar? A partir daí... Cara, você tem uma fixação assim, pela dificuldade da questão de garantir o prato mesmo, né? Porque os meus princípios, que até hoje eu sempre falo isso para o meu filho, se eu não vou trabalhar e não gosto de pedir, porque tem gente que sai pedindo, é o pedinte, né? Pede isso, pede aquilo, não. Eu tentava primeiro... Resolver seu problema. Eu chego na sua casa aqui e falo, cara, não me dá de comida não, deixa eu lavar seu carro, mas você me dá, também não me dá dinheiro, não me dá um prato de comida. Então, tinha uma hora que eu não tinha como pegar, porque eu não trabalhava, não tinha recurso. Você tem a consciência que tem que fazer por onde merecer a comida. Por onde merecer a você comida. Você não queria de graça. Isso, justamente. Então, a partir desse momento, eu disse, não, você vai ficar logo por aqui. Aí o mestre Bunny já me colocou numa pampa. Vamos ali desafiar todo mundo. Eu vou embora. E para mim aquilo ali era festa. Eu em cima de uma pampa para invadir uma academia. Se alguém acha que é mentira, o que mais não, tem... meu irmão, o bicho pegava aqui, mas perto de Natal era muito diferente. O que mais tem em Natal como se fala, testemunha viva de tudo isso. E eu, não, pode me levar para onde vocês quiserem. Agora, ó, comida, hein? Não pode deixar. Então eu comecei a ter banquete. E nisso aí, só que aí começou um trabalho. Você vai ter que aprender a lutar, esperar o momento certo. Aí, a partir desse momento, eu comecei a criar uma certa disciplina, né? Porque você já gostava da atividade física? Juntou a fome com a vontade de comer. Aí, pô, cara, aí fui aprendendo de verdade, aí, campeonatos, aí ganhei os campeonatos de jiu-jitsu da época. Aí vim parar aqui, na Paraíba, né? Paraíba, João Pessoa, saía desafiando todo mundo. Era eu, King Kong, Ricardo Moraes, mestre Bunny, tudo num Fusca. A gente entrava aí nessa Mamanguape. Por coincidência, eu vou amanhã, espero que se você puder me acompanhar. Vou com o maior prazer. Vou lá no Luan Potiguara. Vamos lá. O cara que também, além de levantar a bandeira indígena, que ele é indígena, não é isso? Isso mesmo. Ele é fã de luta. Com a rosa bandeira dos índios. Isso, então ele é fã de luta, ele gosta de luta. Tem lá um pessoal que corre aí para ir para... Vamos dizer, para as Olimpíadas. Você falou de pés descalços, você falou. Pés descalço, cara, isso aí para mim... Fantástico. É assim, assustador. É um fantástico que me faz relembrar do meu passado. É voltar e entender. Hoje, e se você analisar bem, correu para o lado do atletismo, quais os melhores caras que correm a maratona de São Silvestre? Quem são? África. Os caras tudo de pé descalço, meio-dia. Meio-dia, os caras são fenômenos. Então, pô, você pira tentando entender tudo isso. Então eu vou lá em Rio Tinto. Eu lutei em Rio Tinto, a gente saía desafiando todo mundo aqui na Paraíba. Aqui apareceu muitos lutadores da época. Aqui a gente chegava, desafiava, de repente encostava uma Kombi com a galera, vamos brigar agora. E a gente ia brigar. E nessa situação engraçada. Eu era grudado com o Ricardo Moraes, ele é meu compadre, né? Já ouviu falar do Sérgio Ricardo Moraes? Sim, o Ricardão. Ricardão. Cara, eu vou trazê-lo aqui. Teve uma pancadaria uma vez na Etfern, numa competição de jiu-jitsu, e só tinha uns 9 daqui da Paraíba, e desceu arquibancada, foi Paulo. Ele foi um dos caras que ajudou a salvar a rapaziada daqui. Ele botava os braços assim, calma, pô.
Porque ele tem um sangue bom, assim, um coração Sim, bom. sim, O cara é sim. grandão, mas se não fosse ele, meu irmão, foi trash. Nesse dia não fui que eu tinha quebrado o braço e fiquei por aqui. Então eu sempre fui grudado com ele, a gente era muito amigo. Somos muito amigos. E eu ficava do lado dele, que quando o mestre Bunny arrumava comida, jantar e tudo, eu ficava do lado dele, que quando ele vacilava, eu roubava o franguinho dele, né? Então, a carne. Então a gente era assim. E chegou uns caras lá, querem brigar, ser desafiados. Que aí o King Kong chegava na rádio, antigamente não tinha não Tinha televisão, a era? internet, essas coisas, então. E olha, o cara aqui na cidade que gosta de bater em mulher, que ele apareça, que a gente vai meter a porrada, era aquela. Resenha toda. Era uma resenha, ia pra rua, colocava um carro de som, Nero Peito de Aço aqui também. Esse Nero era muito Nero falado. Peito de Aço, ele Tá, criava um esse tumulto. cara, vou atrás dele pra gente gravar com esse cara. Você trouxe o nome que eu não lembrava. Eu vou ligar para ele quando acabar a Top. entrevista Top. e vou trazê-lo aqui. Top. Ele fazia um tumulto e ele foi até pro Ratinho, fez um negócio de Top. quebrar garrafa. O cara é um fenômeno, ele é um Top. showman. Você desenterrou o nome que eu não lembrava agora. Nero Peito de Massa. Aço, meu amigão. E eu já lutei com ele, viu? Massa. Eu já lutei com o Nero. Mas normal, todo mundo que eu lutei virou meu amigo também. Então, assim, eu fui lutar com ele, né? Quando começamos a lutar, acertei lá uma pancada lá, a prótese, a chapa dele caiu. Isso agora eu não luto mais não, porque a chapa tá muito cara. Esse também não rolava A grana, premiação cara. não... Pô, o cara é um cara gente bom, coração, você não tem noção. Então a gente saía desafiando, aí chegava na mesa assim, esse foi o dia que eu mais comi na minha vida. Porque os caras começaram Foi em que cidade essa luta? Aqui, Aqui, João Pessoa. Paraíba. Paraíba. João Pessoa. Um desses municípios. Isso, Mamanguape. Mamanguape, Vale do Mamanguape. Isso aí, todo mundo aqui arrumando confusão. Eu digo, eita ferro, eu comi aqui carne aqui. E eu comendo aqui, os caras, pode se matarem aí, eu quero saber de você, quero saber da comida. E eu comia, cara, e os caras, que eu vou matar, e aquele tumulto todo, e o Bunny metia a mão, venha você. Eu, é isso mesmo, briga aí com eles aí. Eu comendo. Cara, eu comi tanto que a comida já não descia mais. Não descia. Os caras foram brigar, eu tava ali, eu queria comer primeiro. Aí, nesse dia, os caras, pô, você luta com esse? Aí, os caras levam um pouquinho pro Ricardão. Grande pra Eu caramba. luto. Meio desanimado. Eu levo um pouquinho, luto. Quando chegava em meu comendo aqui, os caras, esse aí eu brigo até agora com esse aí. Até agora. Por isso que até meu currículo é muito grande, extenso, porque para eles faltava luta. E para mim sobrava luta. Então eu falei, não, beleza, então vamos lutar. Aí a gente saía de barriga cheia para brigar com o cara naquele momento. De levar porrada, ficar verde. E tá tudo certo. Ali tem muita história. Esse filme, eu falo para muitos que vai ter tudo menos luta. É muita história de tudo que você imaginar. De violência, de mortes, que você sabe muito bem das nossas histórias. Que ela tem que ser contada. Sim. E aqui é sem filtro. E não tem filtro aqui, você não saber de coisas que Agora, muitos não sabem. você percebe que essa coisa até meio que circense, porque tinha um pouco de circense na época, mas de certa forma lhe preparou para lhe tornar o lutador que você tornou para o mundo todo. Porque, por mais que tivesse essa coisa descontraída, esse despreendimento de lutar com qualquer um, não escolher peso, não escolher tempo, foi lhe forjando o cara que você se tornou lá na frente e saiu ganhando o mundo. Muito. Nossa, eu falo, até quando eu fui lutar nos Estados Unidos, que meu professor não pôde ir, até porque eu fui só, porque eu sabia que tinha que ir. Eu lembro que me deram uma garrafada, né? Eu estava tão acostumado a treinar com um cara que o treinamento era tão assustador, que a garrafada que me deram, eu voltei lá para devolver a garrafa Era pro de cara, besteira. Falei, cara, você não conhece meu professor. Você acha que uma garrafada vai me parar? Me intimidar. Não me intimida, cara. Então, cara, ele me preparou de um jeito, de uma forma assustadora. Assim, eu tenho gratidão por ele. E na época foi através da minha luta que eu consegui realmente ter um espaço na sociedade. Então, se eu tinha aquela tendência para aquilo, e ele canalizou depois, eu fui vendo o time, opa, isso aqui eu sou bom. É claro, aconteceu várias coisas que você sabe de tudo, que a gente pode até, né, mortes, né. Então, depois que nós viramos os saltimbancos, na entrevista que fiz na Grace Magazine, os saltimbancos do Vale Tudo, né. O mestre Robson Grace, o pai do Renzo,
ele veio para prestigiar, ele via a gente lutando ao som do Mastruz com Leite, Mastruz com Leite na época não, era o Grafite. Banda Grafite. Aos sons de Banda Grafite. Cara, ele nunca tinha visto aquilo na vida, né? O máximo que ele pôde ver foi aquela luta do Grajaú, né? Você falou em Banda Grafite, eu fui longe agora. O meu primo que me apresentou a dedo, que me ensinou me dando porrada no jiu-jitsu, o vizinho deles era Erociano, que era o cara da Banda Grafite, né? Nossa, cara, esses caras são lenda também. São lenda também. Em Natal ninguém fala de outra coisa. Não, a banda é a não ser a Banda Grafite. Então, isso foi que tudo começou. E depois de tantas coisas bastante sérias, mortes, tentativas de homicídios. A coisa foi pra rua. Foi pra rua, o negócio. A coisa foi pra rua, a porrada comia mesmo. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta, dentro desse contexto. Isso aí eu me lembro porque como eu passava muitas férias em Natal. Minhas férias eram muito Natal. Tudo lá. Depois eu tinha um tio meu que era médico lá e médico aqui, e ele sempre gostou de ser médico no interior. Eu sempre gostei de cavalo, essas coisas. Então ele era médico em Bom Jesus e morava em Natal. Então eu ia pra lá, na verdade, pra gente ir pro interior e andar de cavalo. Interior é muito mais fácil pegar as namoradinhas, a gente tudo boy. Claro. Meu tio médico na cidade e a gente gostava muito dessa situação. Aí é o meu trauma. Quando eu morava lá ficava lá com minha mãe, então tinha aquele grupinho do clube, né? O Grêmio Líder, você namora ali. Na hora que eu sempre fui tranquilo para arrumar as namoradas, mas na hora que eu ia dançar com a menina, pô, não dança não, que com isso aí não, que é filha de empregada doméstica, alcoólatra. É foda. Então todo mundo arrumava namoradinha, eu não, porque existia isso. Existia. Talvez acho que até os dias atuais ainda... E tem. Talvez menos, mas tem. E eu me lembro até que em razão disso, às vezes até dava confusão, porque os caras da cidade ficavam putos, que a gente tinha essa situação. Claro. Mas aí, a pergunta que foi o seguinte, houve essa época que foi bem forte lá em Natal, e que deu morte, que deu tudo. Nesse momento, em algum momento você falou assim, meu irmão, eu vou me afastar logo daqui, isso aqui não é pra mim, eu vou procurar Passou isso pela sua cabeça naquela oportunidade em algum momento? Não. Não, né? Lutas... Como você falou, está no meu sangue. E eu não via nenhum outro caminho. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. E vi que os empresários, as pessoas que a gente chama de rico, o povo que tinha grana, eles amam o lutador. E automaticamente, manda isso aqui pro Marcelo. Aí eu comecei a receber... Tem coisa que a gente não pode nem falar, porque vem presente em todas as áreas. Sabe o que eu tô falando, sabe? Então, aí tem coisa que a gente joga de cima, mandava voltar, valeu. Imagina assim, eu no tatame assim, vinha eu pegava 1 litro de leite na padaria, o Bani conseguiu pegar frutas, aí eu colocava assim e falava, pô, eu tô ostentando, então eu vou quebrar todo mundo de porrada, assim. Aqui tem que entender a época essa, né? O contexto. Então, cara, acho que a arte marcial em si tem essa filosofia, né? Acho que nós mandamos mais que um governante, porque as pessoas têm um elo com um lutador muito grande. Deixa eu te falar uma coisa dentro disso. Meu irmão, você entrou num ponto agora, e aqui é um papo descontraído mesmo, porque você vai falando as coisas e passa um filme. A gente, no começo aqui, pessoal, o Marcelo ligou pro Soneca, e o Soneca esteve aqui faz um mês, em Campinas, ele foi dar um seminário. Essa história é fantástica. E aí a gente tem um querido amigo que foi até graduado agora essa semana pelo Wilson, faixa preta. E ele é médico, ele falou assim, mas foi na sexta. Dentro dessa coisa que você está falando. Dessa coisa do pessoal gostar do lutador da luta. Fez amanhã vai ter um almoço lá com os amigos meus, vão lá e tal. A gente foi, tomou um drink lá e almoçamos. E era uma mesa de empresários, pessoas muito boas. E ele disse, isso aqui faz não sei o quê, isso aqui viaja o mundo todo. Compram as máquinas e leva para Abu Dhabi, não sei o que. Aí o Soneca espontaneamente diz, eu dei ela pro dono de Abu Dhabi. E aí se entra olhado, tipo assim. Esse aqui, esse aí morreu, quem tá dono agora é o filho dele. Aí o Soneca pegou o celular, tá aqui. Aí estavam os dois de kimono datando, os caras ficaram. Que essa questão a luta é um network assustador. É network e o lutador ele tem passagem em qualquer lugar. Coisas que muitas pessoas não têm, o lutador tem. Mas isso sempre foi assim, um boxe surgiu, todas as lutas experimentam isso. De verdade surgiu assim, pô. Os grandes,
os atores, os grandes empresários e tudo, colocava lá os dois caras para brigar, e eu pensei, aquilo ali é patrocinado por mim, eu sou. Então, cara, isso aí também me fascina, né? Você ter um respeito, somente filho de empregada doméstica, eu nunca tive respeito de ninguém mesmo. Então, pô, isso aqui é o que é o mais perfeito, é aqui mesmo. Você se sentiu incluído, porra, agora eu tô Totalmente, acolhido. totalmente. Aqui mesmo, doutor, em Natal, né? Pô, o Hospital Onofre Lopes, né? Ali perto da Ladeira do Sol. É o hospital universitário, né? Isso, Onofre Lopes. Isso, exatamente. Então, o dono lá do hospital, ele é vermelha, né? De jiu-jitsu. Top. O cara, pô, Marcelo, vem aqui na minha casa, eu moleque, o cara, pô, ele ficava assim, que ele era lutador da época do Ivan Gomes, só que era um cara Porra, massa. Então o cara, eu tava com um problema, mas tá precisando de alguma coisa, eu falei, vai ao cirurgia, vamos lá. Então, pô, eu mandava no Onofre Lopes, no Hospital Onofre Lopes, através da luta. Toda porta que se abria para mim era através do meu esporte, da minha luta. Só que nessa nossa época, a transição, ela levou um certo tempo. Sim. Hoje eu fico muito feliz de ver tantas pessoas vivendo do esporte, ganhando milhões. Você vê, se eu for falar do meu currículo, assusta. Eu fiz mais de 100 lutas. Pô, tudo Você rodou o mundo, rodei literalmente. o mundo, né? Para ser reconhecido, sair da capa da Grace Magazine. Hoje, através dessa mídia, da imprensa, hoje tem lutador aí com 2 lutas, tá famoso. Verdade. Eu fico feliz com isso. Eu tive que realmente passar por... assim como vários lutadores, passar pelo pão que o diabo amassou. Fazendo certamente lutas até sobre-humanas, né? Lutando 5 vezes numa noite. Porra, Pô, era- não, quebrei o dedo, não, beleza. Ingesso, passa uma fita no outro pro cara achar. Quebrei a canela, não, coloca uma fita, um esparadrapo, meia boca, falando assim no dito popular, mas não deixa o outro que está quebrado aberto e o outro para ele chutar onde está bom. A gente lutar totalmente debilitado. Eu entrei uma vez com a mão ponteada, uma semana antes pra eu não dar um murro num cara, eu dei um murro no espelho e na hora que eu dei um murro que o sangue desceu, eu lembrei que tinha assinado um contrato para lutar. Aí botei a luva nas 2 mãos, mas eu acho que a informação vazou, ele só agarrava a mão que tava com os pontos, fala da puta. Então isso que não é engraçado, se torna engraçado. É. Olha, essa aqui, a mãe desse aqui, na época, não sei se você sabe disso, a mãe desse aqui, na época, eu disse, olha, vamos ali que a gente vai ganhar um cara ali é lutador, vamos perguntar se ele não tem uma luta pra eu fazer essa luta e dá pra gente ganhar um dinheiro, acho que deve rolar aí uns R$10 pra gente, 10 cruzados, não sei se você sabe disso. Não, sim, certo. E eu subi ali qual é o nome daquela, lá da sua avó? Aquela Assis Brasil. Assis Brasil, fui na academia do cara, Maurição, grande lutador, e falei com ele, cara, você não tem como me encaixar aí pra lutar? Ó, tem outro luta comigo, eu te encaixo lá na luta. O cara até faltou. Eu disse, sou eu mesmo, vamos lá. E fui. Aí, meu técnico era a mãe dele. A mãe dele. Dando Aí instrução. eu fui no ônibus com esse pessoal à noite, foi no mesmo dia. Aí chegou, e o pessoal, cara, você vai lutar com quem, irmão? Eu disse, não, o cara tá lá atrás, vai lutar. É um tal de Marcelo, eu não era Tigre não ainda. era Marcelo Tigre, era Marcelo Alemão. E fomos para lutar. Lá ele não tinha ringue, você já lutou assim, Já lutei dentro da academia, tatame, olona. e as mesas ao redor. E começou. Ainda tava muito chique. Eu já lutei num, que era todo mundo de pé, fechou a academia, só. Agora ganhei até uma grana boa. A academia do mexicano fez, ó. Quem ganhar leva a bilheteria. Eu ganhei mais do que no muito evento. Nossa, cara. Então, nesse dia em Ceará Mirim foi a minha primeira luta. Aí começou o primeiro round de luta. Aí o cara começou a me encher de porrada. E eu, porrada. Cara, ele bateu tanto na minha cabeça. Se ela é grande, ela duplicou. Aí acabou o primeiro round. Eu voltei lá pro meu corner, no caso a mãe dele, né? Eu disse, como é que eu tô? A cara disse, ela começou a chorar. Eu disse, não, eu tô ganhando, eu vou ganhar a luta, não se preocupe, não, ainda tem 3 rounds. Não, 3 rounds não, até acabar. Não, antigamente não tinha tempo. Você ia lutando, dava um tempinho pra você beber água, voltava, até você ganhar ou perder. Segundo round, aí, vamos continuar. O cara quebrou
os 2 pulsos. Eita. Aí o cara teve que levantar minha mão, cara. Acabou. Eu já ganhei já. Eu todo destruído. Destruído. Cadê o dinheiro? Corri, peguei meu dinheiro e fui comemorar. Então essa... Era a realidade. E que vai virar filme agora sobre tudo isso que eu tô falando. Cara, fantástico. Me diga uma coisa. Você deve ter lutado. Você lutou muito em São Paulo e Rio antes de fazer a primeira luta fora do país? Rodou muito? Não. Eu rodei muito aqui. Paraíba, Nordeste. Pessoa. Aí fui pra Campina Grande, tinha um cara lá, um vigilante do banco, aí Ricardão queria lutar com ele. Fui lá, desafiou, o cara ficou com medo, aí arrumaram um cara pra brigar comigo, o cara... Eu tinha acabado de brigar nesse dia que eu fiquei verde. Pô, e no outro dia eu tava todo torto, ainda tava, a boca tava entortando. E o mestre Bando discutindo comigo, porque não era pra ter deixado levar aquelas porradas, ele falou que eu não podia finalizar o cara. Eu tinha que segurar um pouco, só que eu tinha comido muito, ele não tinha visto que eu tinha comido a comida da mesa sozinho. Então, cara, é muito assustador isso. Hoje eu entendo que é assustador. Mas na época era sobrevivência. Sim. Então, eu não fui passando por tudo isso. Do que eu estava falando mesmo? Cortou aqui, faz porra pra mim. Eu perguntei se você lutou muito no Rio e São Paulo antes de lutar fora. Não, aí eu conheci... Como é que rolou essa conexão para a primeira luta Eu fora? conheci uma cidade chamada Brasília. Devido ao meu mestre ter saído fugido do Aquelas Nordeste. situações lá. Eu lembro que ele tinha ido para Brasília, porque a gente conversava muito sobre isso aqui, né? Sim. Teve um episódio lá, a questão do Isso. tiro, que segurança morrer, pá. Isso. E aí, não, foi para Brasília. Então eu fui para Brasília e, cara, Brasília é um paraíso. Então você foi junto com o Bano naquela oportunidade? Não fui, não. Não Aí, foi não, aí né? é uma nova história. O Bano não foi para lá. O Bano ficou escondido no local de Deu um Rabinos, tempo, tá. Fortaleza, aí pediu para me buscar, para ir ficar lá com ele. Eu fui, fiquei com ele. E a gente se desfez, mas se desfez devido a não poder estar junto, devido a As algumas condições. situações. E ele disse, Marcelo, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou dar um jeito de ir para o Rio. Aí deu um jeito de arrumar passagem, eu já não tinha dinheiro para comer. Voltou o filme. Aí voltou o filme de novo, cara. E conheci uma menina dentro do ônibus, eu vi que a mãe dela levava aquela farofa de frango, aquelas que fica roxa. Farofada. Fica roxa, porque tá ficando meio ruim. Então aí você supõe, essa tá perfeita. Então, cara, foi uma nova fase. E de lá, eu conversando com ele, ele falou, Marcelo, vem para Brasília. Aqui tem um monte de lutadores. Eu disse, caramba, é mesmo? Venha para Brasília, que aqui é o lugar certo. Eu fui, só que eu cheguei lá, não tinha lutadores, lá tinha gangues. Era pior que aqui. Porque aqui pelo menos tinha lutadores de um lado e tinha lutadores do outro e dava aquele confronto. Todo mundo se matava por ali e depois recuava. E dava tudo certo, né? Não ficava uma rixa. Não ficava nada, era muito legal, né? Muito top, assim. Então eu fui ao encontro do Bano em Brasília. Ah, meu amigo, cheguei lá, conheci pessoas extraordinárias, pessoas que amam a luta, mas que apostavam em você. Eu comecei a conhecer pessoas, sabe? Então eu comecei a ficar por ali. Ricardo Moraes tinha ficado no Rio. Ricardo, aquele tamanho dele, ele é um cartão postal, o cara... Então, Vendia. A família vendia muito, a família Grace pegou o Ricardo assim, colocou debaixo do braço e o Carlos Grace chamou ele para morar lá, Carlos Grace Júnior. Só que a elite do jiu-jitsu no Rio de Janeiro é uma elite, uma verdadeira elite. Lá não existe pobre, não existia pobre treinando. Era elite, você vai treinar com um cara, juiz, dono de hospital, nem médico. Médico lá tinha dono de um hospital, gente grande mesmo. Ator global lá, você sai empurrando para tudo que é lado. Então lá realmente era elite do jiu-jitsu. E o Ricardo, junto com o Sean Álvares, os caras estavam. Ninguém queria treinar com os caras. Esse Sean Álvares era da onde? Esse eu não pude falar. Sean Não. Álvares, sem Desculpa, a Valrez. Ele foi nocauteado por Oleg Taktarov no dia da luta do Pentágono Combate. Tá. Ele é maior do que o Ricardo em Porra! questão de ser grande, não de altura. Sim, de Mas a cara largura. bonitinha, né? O Ricardo, além de ser grande, tinha a cara de psicopata. Tinha. Tem, né? Não. Acho que ele não perdeu a O cara. cara ainda. dava medo só do tamanho. Então, o que acontece? Nessa época, eu estava em Brasília e ninguém queria treinar com eles, não. Aí, pô, ele me ligou, pô, Marcelo, vem pra cá me ajudar. Eu te dou uma grana.
pô, não tem como. Tá difícil aqui. Aqui eu tô sem Treino. Sem treino por causa daquele tamanho é horrível. Tu vai me dar grana, cara? Vou. Então já manda o dinheiro aí que eu tô pegando estrada. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Aí foi uma nova fase da minha vida, sabe? Eu pulei muitas coisas das outras em Brasília. Eu lutei muito em Brasília. Open Brasil, Open Brasília. Já rolava um dinheirinho melhor. Não, lá, rei. Comprei logo um carrão pra mim na época. Tipo, Pô, já deu pra comprar um carrão lá? pô, cara, ali foi o lugar. É o lugar. Foi não, é o lugar. E, cara, eu fui para o Rio. Aí ia ter uma luta realizada pelo Príncipe. Esse que é amigo do Soneca. Onde o Renzo Gracie mora, tem conexão até hoje. E eu só era o sparring. Eu só fui para lá para apanhar. Aí já com dores na costela, eu treinava muito lá. Mas me machucava muito, esse cara muito grande, eu tinha que dar ritmo. E era todos os dias. Nessa época vocês faziam preparação física à parte ou era só treino mesmo? Porrada. Fazia treino. parte. Aí tinha dia que a gente tinha que ir no navio ou até o topo. Ia eu, Carlos Gracie, Roger Gracie. Certo. Eu até mandei um vídeo pro Roger Gracie, a gente subindo. Mas eu não vi, né, Roger Gracie na época? Sim. Porque são gerações diferentes, né? Isso, sim. Mas ele tava ali junto já dos Já caras. tava colado já. Roger Gracie, Carlos Gracie, o Renzo. E a gente subia aquela pedra da Gávea. Então até quarta-feira, até o navio, que era um local onde todo mundo parava. E tinha dia que era, dia de sábado, era até o topo. Então eu fazia, aí ia lá na Academia Nobre Arte, lá na Morro do Cantagalo, fazia o boxe na Nobre Arte, com Cláudio Coelho. Então, pô, aquilo ali eu participei de tudo isso. Mas eu só fui mesmo ali só para treinar, para ajudar os caras. Aí o Buda saiu daqui de Natal, você vê a rivalidade era tão grande, que o Buda saiu daqui de Natal e disse que invadia a academia lá, que ia mesmo, e invadia a academia para sair na porrada comigo, porque ele já tinha desafiado meu mestre. Foi aquele tumulto que você já conhece. E chegou a notícia lá, nós treinando lá, que ele invadia a academia, ele estava treinando lá no Mestre Mansur, já estava no Rio de Janeiro. E eu sempre fui um cara assim, peraí, aqui dá para fazer uma grana. O tumulto, o inferno rolando ali, a frieza minha sempre foi assustadora. Foi que eu vim cá. Precisava fazer o business. Pronto, porque esse cara quer brigar aqui dentro da academia, ninguém vai ver. Vamos fazer um evento. Não, no Pentagon Combate. Mas me joga lá, eu não quero nem bolsa não. Me joga aí nesse Pentagon Combate. Fazer um preliminar, que a luta principal era Murilo Bustamante lutou com um wrestler muito bom da época, fugiu a memória. Aí lutou Oleg Taktarov com Christian Álvares, lutou Renzo Gracie com Eugênio Tadeu na rivalidade do Rio de Janeiro. Histórico. Esse evento é histórico. Esse evento é histórico, do qual eu fui campeão. Top. E eu disse, aqui eu vou fazer dinheiro. Aí conversei com um cara lá, o Ricardo Mac, que é meu amigão. O Ricardo Mac é esse ator da Rede Globo, um cara que me ajudou muito na época. Ele só encostava perto de mim, era só para rir. Marcelo era dono da oficina do Guaraná, franquia. Eu vi no material aqui seu, você falando isso. Então, o cara é muito... O cara me ajudou demais, claro, porque ele fez tudo pelo Carlos Gracie, né? Então foi a minha oportunidade de aparecer. Aí, cara, essa luta com o Buda é histórica, né? Eu já sabia como ia ganhar. O nosso trabalho era tão assustador, eu falei, ei, mestre, como é que é para ganhar do Buda? O Buda é seu aluno, você treinou ele era o número 1 da academia, eu não, eu estava chegando. Falei, olha, ele vai te bater, ele vai quebrar a tua cara, ele vai quebrar seu nariz, já é quebrado mesmo. Era assim, bem simples. Bem tranquilo o papo. Bem tranquilo, só que é o seguinte, na hora que você acertar uma nele, ele vai amarelar de você, porque não tem ninguém igual a você. Eu disse, então tudo bem, então é só para eu apanhar e depois eu ganho dele? Sim, é desse jeito. Tá bom. Aí a luta foi simplesmente, se você sentar assim, se você colocar aí Marcelo Tigre Buda, eu vou ali, eu vou me agarrar com ele assim, eu já sento. Porque o combinado que eu tinha do meu professor, que era para eu apanhar e depois ganhar a luta. Quando ele tomasse um, ele não seguraria o ritmo. Ele ia simplesmente amarelar. E realmente foi do jeito que meu professor falou. Quebrei nariz, quebrei a costela, que já estava quebrada dos treinos, mas acabou de trincar o resto. Se você olhar na luta, tem eu falando assim, os caras gritando no meu ouvido, calma que eu vou ganhar a luta. Então você vê o tanto que a minha mente estava preparada para aquilo. E realmente eu virei, dei uma cotovelada na nuca que podia, né?
Podia bater um pênalti na época. Podia bater pênalti, lá era muito bom na época. Então, Era luta de verdade. era luta. Então eu fui e finalizei no Mata-Leão. Realmente eu não finalizei no Mata-Leão. Eu finalizei ele porque ele não continuou. Eu sempre falo, o cara ser lutador só batendo e quando tá ganhando todo mundo, beleza. E no dia que ele começar a apanhar. Então são para poucos o que segura a passar por essa metamorfose. Eu nunca deixei nenhum técnico meu levar a toalha pro ringue. Eu disse, ninguém joga a toalha. Ou eu apago ou eu ganho. É lei, é lei. É isso mesmo. Nessa escola da gente não tem negócio de levar a toalha e jogar a toalha, não. É lei, é isso mesmo. Então, a partir daí eu lutei no Rio de Janeiro. Eu queria sempre lutar em São Paulo. Tinha um evento muito bom, que era o do Sérgio Batarelli. Sim, aquele que era o Lutava o Macaco. IFC, Pelé. IFC. Aquele evento era Sei que estourado. Aquele evento, para quem é da época, aquilo ali era onde descobriu muito Não, o cara não, ali gigante, era Vanderlei, o Pelé Landim, Pelé. né? Muitos caras gigantes, Sim, sim. veio um Macaco também, Sim. Jorge Patino. Sim. Pô, a geração assustadora. Os caras iam lá para lutar, saía deformado. O cara que, na nossa época, se você fosse lutar, não trouxesse nenhum hematoma, nada, você saiu normal, não, você não falava nem com ninguém. Eu já achava que era marmelada. Já achava, você tem que sair lá destruído. Então, aí eu lutei no Rio de Janeiro, pô, voltei para Brasília, comecei a lutar muito em Brasília. A conexão com os Estados Unidos, como é que rolou? Então, em Brasília, eu comecei a lutar. Eu lutei muito em Brasília, ninguém mais queria lutar comigo em Brasília. Não, Marcelo Tigre, eu comecei a ficar sem luta. Todo mundo é lutador, aí já teve luta de eu ir lutar. Eu tive essa dificuldade aqui no Nordeste, no meu peso. E Chegou falar uma hora que os assim, caras não queriam mais lutar, não. pô, cara, não, vou lutar todo mundo. Já os caras discutindo quem ia lutar. Aí eu chegava assim, o Bani falava assim, Marcelo, os dois estão discutindo para ver quem vai lutar contigo. Aí eu ia lá no meio do que antigamente chegava os caras para brigar, era aquele tumulto. Falei, pô, não, eu brigo com os dois. Aí ninguém queria mais lutar comigo. Comecei o nome, falava Marcelo Tigre. Eu comecei a ficar sem luta, caramba. Aí eu comecei a fazer algo que eu não queria fazer. Na época, comecei a fazer cobrança. Comecei a tentar fazer dinheiro. Então foi uma época... Sobreviver. Sobreviver. E meio que voltei para a estaca, entre aspas, zero, né? E eu falei, pô, aqui não tem mais lutador. Eu fui no Nordeste, eu ganhei todo mundo. Não. Eu ficava vendo as lutas. Por que foi que mudou? Que eu acho que isso é uma curiosidade que muita gente tem. Você falou uma coisa agora que eu... Por que foi que mudou de Marcelo Alemão para ti? Como é que surgiu essa história? Por sinal, pessoal, isso aqui foi um presente de um fã dele, ó. Muito bonito, por Cara, sinal, que ele trouxe aqui para mostrar. William, por lá de Formosa, cara. Eu passei agora. Formosa, Rio Grande do Norte? Não, Formosa lá... Goiás. Goiás, perto de Brasília. Top, E ele lindo, me presenteou com esse. lindo. Ele sabe lindo. tanto que eu amo o Tigre, né? Aí como é que surgiu a história do Tigre? O alemão, devido, vamos lá, eu não quero citar nomes até para, acho que para ninguém saber, porque é feio pra gente. O Marcelo Alemão, se você é meu amigo, a gente ia até para o céu junto para não falar o outro nome. Certo. Para não ir para o réu junto. Então eu passei, da minha luta eu saí levando para uma outra parte que começou a me tirar os patrocínios, quem me ajudava. Por exemplo, o cara, meu amigo, ele sabe, então quem está me assim sabe do que eu estou falando. Pô, o cara, na época, em Natal, tinha umas gangues lá, assaltava assim. Antigamente a gente tinha mania de namorar ali fora, né? No carro, encostado no carro. Então, até os caras estavam pegando ali o cara, levava com a mulher. E antigamente, por exemplo, hoje mesmo aqui, você pode tirar R$1.000 da conta, né? No banco, não tem um certo time. Sim. Horário noturno, você não adianta você querer tirar, que não vai liberar, não é isso? Os caras tiravam o dinheiro desse casal e estuprava a menina na frente do namorado, do noivo. E uma dessas meninas era irmã de um amigo meu, lutador. Eu falei, não, meu amigo, vamos buscar esse cara na delegacia, se for pego, aí pronto, a gente invadia a delegacia. A gente não, falei eu mesmo, para matar o cara lá. Eu comecei a ir para um lado muito forte, mas com a minha inocência, que eu estava fazendo isso por um amigo. Mas virei um rei, porque aí saía na capa de jornal. Marcelo Alemão invadiu uma delegacia para fazer justiça com as próprias mãos. Pelo que soubemos, a pessoa que foi estuprada era um parente dele. Então me fez virar um herói em Natal. E essa linha é muito tênue, né? Porque a gente é muito jovem, a gente acha legal e não sabe como isso pode se tornar obscuro. Mas né? não é questão legal, é questão
alguém estuprou a irmã de um grande amigo meu. Não, nós vamos matar ou morrer. Então, isso eu vou mostrar tudo no filme. Então é muito forte essas coisas. Mas pro lado da luta, os caras, não, alemão, não, tá todo dia na capa de policial, página policial. Aí o mestre Bando falou, Marcelo, vamos trocar teu nome, porque eu não tô conseguindo arrumar mais as coisas pra você não. Falei, poxa, coloca qualquer um aí, pô. Você não tá arrumando minha comida aí? E tal, aí ele falou, e assim surgiu o Tigre. Aí surgiu, eu sou fã do Sylvester Stallone, por sinal eu conheci um cara super gente boa. O cara, eu sou fã do filme Rocky Balboa, né? É o sinal do... Ele tem um negócio do olho de tigre, né? Que o cara perde aquela gana, quando você perde o olho de tigre, você perde a sua essência. Então você não tá... Você não fica naquela... Você perde. E no Rock 3 mostra muito isso. O lutador que perdeu o olho de tigre. Então esse filme me marcou muito. Eu falei, mestre, eu adoro o Rocky Balboa. Luto, apanha para depois ganhar. Vamos colocar Marcelo Tigre e pronto, acabou. É Marcelo Tigre. Pegou. Aí pegou e ficou até hoje, né? E Estados Unidos, como é que foi a primeira luta fora do país? O Carlos Gracie Jr. foi fazer o primeiro Pan-Americano de Jiu-Jitsu em Miami. E eu queria, de todo jeito, eu disse, eu vou ter que ir lá para fora. E vi em filmes, né? Aquelas lutas do Jean-Claude Van Damme no Cais do Porto. E o cara, bicho, eu vou lá para os Estados Unidos, eu sabia que era $300 para lutar em Atlanta, $300 por luta. Eu podia lutar 10 vezes lá no Cais do Porto. E aí tinha um jacaré, acho que é da Nova União, se eu não me engano, né? O jacaré, não, Aliança. Jacaré da Aliança. Jacaré da Aliança. Eu ia ir com ele para Atlanta. Acho que era Atlanta. Eu fui para Miami, eu cheguei lá e fui procurar Carlos Gracie, que virou meu mentor. É um cara de uma inteligência. Eu aprendi muito com ele. O Carlinhos. Carlos Gracie é um cara fora da caixa, é um cara muito fora, muito aqui. Não, os caras falam. Eu até escutei um negócio desse, porque às vezes os caras tem uma turma que critica e tem. Mas o cara falou um negócio interessante, que eu disse, porra, tá certo. Ele falou assim, porra, a turma fala muito que o cara tá lá há muito tempo, mas quando ele dava com os papéis embaixo do braço dizendo que quer fazer a confederação, a turma dizia, ó, doido, isso não vai dar certo não. Aí nosso dá, aí todo mundo quer colar. Nessa época eu estava lá com ele. Nessa época ele estava fundando a confederação, que ainda era a federação. Então esse cara me ajudou muito e eu sabia que ele estava no Rio de Janeiro. E eu ficava lá, pô, ele saiu arrumando, pô, eu treinava lá, ele chamou o cara lá do Nonato, dono na época, o Pelicano. Se você vê a luta do Buda, eu entro assim com o kimono mostrando assim um restaurante que ele pediu. Os caras estavam me patrocinando, não era por mim, era por ele. Consideração aí. O cara mudou minha cabeça de um jeito, a mentalidade do cara é fora mesmo. Cara visionário. Visionário demais, ele já sabia, ele conseguia ler minha mente, ele sabia o que eu estava pensando. E era sempre para esse lado negativo. Então, o que acontece? O Carlinhos, ele foi muito... Eu sabia que ele estava em Miami. Aí eu lá em Brasília, pô, não consigo tirar um visto. Não tinha como eu conseguir o visto. Aí eu conheci eu peguei, estava no hospital já, eu estava muito doente, o cara, Marcelo, usa meu cartão aí, vai lá, que tu vai passar, o plano passa. Eu me encontrei com esse lutador e um cara muito famoso, que é o Ataíde Ludgero, Ataíde Júnior, que ele fundou a Constricto, lá de Brasília. Certo. Ele que é um professor do Paulo Thiago, Moicano. Moicano muito conhecido também. Então, ele que é um professor desses caras, né? Os caras que já brilharam muito e brilham até hoje no UFC. Ele, não, Marcelo, meu aluno é do FBI, vá amanhã lá na embaixada que eu consigo esse seu visto. Porra, top. Cara, isso tudo vai estar no filme. Top. Aí eu cheguei lá, cara, eu nem fiz entrevista, pô, cara. Colocou lá um papel rosa, pode ir embora, amigo. Eu resolveu. A parte do lutador. Do network. Network, eu fui embora. Na verdade, virou uma... Estava falando pro Alan, virou uma confraria mundial, sim, e a gente não pensava que ia acontecer isso, né? Cara, porque a gente vem de uma época que mandaram acabar namoro, porque eu lutava, a gente passou por tudo isso, né? A gente é outra história, assim, era discriminado, então ninguém imaginava, todo mundo fazia por puro amor, ninguém imaginava que poderia virar uma fonte de renda de verdade, que a gente poderia se dignificar e gerar emprego para várias pessoas, ou seja, é por isso que eu digo que tem que se respeitar a história.
A gente fazia uma coisa numa época que era discriminada, a realidade é essa. Hoje Não. a gente é ovacionado, Ovacionado, é. mas fazia É por verdade. amor. É como que começou a jogar pelada na Vargem e não sabia que o futebol ia se tornar a porra que se tornou. Isso mesmo. Né? Então eu cheguei lá no Pan-Americano, aí fui lá, fui assim, acompanhando um grupo que ia de Brasília, que no caso era criança, acredito eu que tinha 14 anos, ou 13 ou 12 anos, o Rani Arria. O Rani, que luta no UFC, Certo. Molecote. isso, ele até foi campeão desse Pan-Americano. Eu fui junto, isso aqui eu vou dar um jeito, sem falar inglês, sem nada. Fui na cara e a coragem, fui procurar o caso Grace lá. Eu cheguei, ó, vim pra cá e só saio se eu brigar. Aí você tá maluco? Tá fazendo o que aqui? Você é maluco? Eu sou, pô, claro que eu sou maluco. Eu não vou, eu disse, não, arruma alguém aí, cara, eu vou ter que me virar aqui. Ele, porra, tira, porra, caralho. Carioca, cada palavra tem que ser um palavrão. Não, igual ali tudo é, deles. ali é pau. Aí eu, porra, ele, não, segura aí, deixa acabar o campeonato e eu digo, tá bom, ficar aqui do seu lado. Aí apareceu o Jacaré, o cara, gente fina, conhecido só nesse dia mesmo, que me ofereceu, se você quiser ir pra Geórgia, lá tem as brigas, tem as histórias por luta. Eu falei, tô dentro. E tem aí o Helson Grace estava lá, que é o irmão do Rickson. Sim. Né? Aí eu, Marcelo, tem um Helson, tu quiser tu vai lá pro Havaí, e do Havaí lá tu sai quebrando o povo aí que vai dar certo. Era ele e o Helson. E o resto gostava da pancadaria, né? Não, o Elcio falou, Marcelo, se você quiser ir lá pro Havaí, tem uma luta lá mesmo. Eu te coloco lá no evento. Eu falei, tô dentro, vamos embora. Aí fui. De lá eu saí peguei um voo pro Chicago, aí perdi minha. Eu tenho isso tudo filmado, perdi minha carteira dentro do voo. Eita. Foi sofrido pra mim. Aí o Helson ligou lá, aí você vê de novo. Helson Grace ligou lá pra. Os contatos e tal. Não, lá dentro da polícia, dentro do aeroporto americano, aquela coisa toda. Ele falando, isso eu não estou entendendo nada, eles estão falando aí. Moral da história, eu cheguei dentro do Havaí. E, pô, os caras, né, chegou o Marcelo Tiga, comecei a criar um grupinho ali dentro da academia do Helson. Sem falar inglês, e fiquei treinando. Aí quando foi, ele, Marcelo, vai ter um evento Super Brawl. Vamos lá comigo, que eu quero que você veja a arena, coisa chique demais. Falei, tá bom, vamos lá. Quando eu chego no Super Bowl, eu sento do lado do Helson, aí tava lá o Enzo Inoue e o Iga Inoue lá, dando dedo. E aquela Qual foi dos dois que tomou a porrada de Rickson lá no Rio? Não, aí tô confundindo com. Aí é o senador, né? O Igor. Não teve um. Não, você tá ah, falando de senador Inoue. Não. Você Ou foi o tem mania de Igor. dar Não, tapa na cara calma, do- não. Ou foi o Igor ou foi o irmão que você falou aí o nome. Que teve uma treta. Os caras vieram pro Campeonato Mundial de Surf aqui no Rio, teve uma treta. E o Um Rickson foi lá real. resolver e quebrou o cara lá dentro Teve um tumulto com esse Enzo Inoue e Iga Inoue que teve a treta No com o Rio. Helson. no Rio. Isso, que ele traiu, saiu da academia, aquela conversa de trairagem de academia. Pô, aquele tumulto todo. Aí eu tô sentado. Esses caras havaianos? São havaianos. Não, teve uma treta antes. Então, mas eles eram da academia do Helson. Era? Era Mas, do ó, Helson. o Rickson quebrou um deles. Que os caras vieram pro Rio pra um campeonato e quebraram a prancha de alguém. Não, aí já é o havaiano também. É um havaiano. Já é outro havaiano, já é outro mas havaiano, né? Mas não é isso Tá, aí, não. tá, então confundi. É confundi. havaiano, é isso mesmo. Confundi. É o havaiano, sim, É, que hoje é confundi. amigo do Rickson. É, não, já é amigo. Confundi Eu sou então, amigo. confundi. Então, Os o caras que eram um acontece? gigante da porra. Aí criaram essa rivalidade e eu vi os caras dando dedo e tudo. Aquela- Aí eu entrava, eu dava crise de riso, que meus amigos... Achando que a pressão ia comer seu juiz. Isso Não, aí aí eu olhando assim, eu, Raus, quem é aquele pessoal que tá dando dedo pra você aí? Aí ele, não, os caras aí que me traíram e tal. Tu tem coragem de lutar com esses caras? Eu disse, quem? Qual? Qual aquele? Aí disse, não, aquele ali, aquele... Não, de maneira alguma, eu não brigo nunca com o cara. Esse cara, nunca. Aí ele é mesmo, sério, não brigo nunca. Ó, em primeiro lugar, Elson, aquele ali, lá de cá, aquele mais baixinho, bem, aquele ali eu vou dar de tapa. Lá no Brasil, desculpa a expressão, eu bato nas minhas putas de tapa. Aí quando eu quebrar aquele ali, o grandão ali é meu forte, eu vou fechar o punho, eu vou dar uma surra nele também. Na mesma noite. Não aceito não brigar com os dois na mesma noite. E se você também quiser colocar o treinador dele também, que eu já tinha investigado, era um grupo muito forte lá. Eu bato nos três. Para que eu falei isso? Helson ficou doido. Uma palavra dele, meu amigo, veio assim, ó.
a imprensa todinha local e aquele tumulto, Marcelo. E era o que você queria, já ia jogar o nome da vez. Amigo, aí eu comecei, vou quebrar geral. Eu não sabia de inglês de nada, não sabia falar nada para nada. Vou quebrar geral, também vou quebrar quem entrar. O pessoal da arquibancada que estiver lá dele, se quiser, entra também, eu vou bater também em vocês. E os caras tentavam traduzir, e eu, meu amigo, eu fiz aquele... Tumulto. Vamos dizer que foi um show, tipo, na época foi um show. Você fez a promoção toda do evento. Meu amigo, a gente lotou o estádio. Foi onde eu tomei a garrafada, foi onde os caras chegavam gritando lá, fazendo medo, lá no... Pressão Eu ficava psicológica. rindo. Eu ficava rindo, esses coitados não sabem de onde eu vim, não. Eles não conhecem Natal, Rio Grande do Norte, não. Eles não conhecem a Paraíba, Porque eles eu não conhecem rapacei, aquele não. povo, não. Ah, meu amigo, aí realmente o mundo parou para o Marcelo Tigre, né? Tanto é que na revista Grace Magazine tem lá falando, né? Do sertão para o Havaí, né? Cara, uma coisa assim, pronto. Aí a partir daí realmente abriu as portas, consegui fechar um patrocínio. Morei 5 anos no Havaí, pô, aí mudou tudo, né? Rodou o mundo. Rodei o mundo, claro, tive muita dificuldade, eu não conseguia colocar um produtor bucal na boca, eu ficava sem respirar. Eu tenho esse problema Eu também. dormia, eu tive que fazer uma adaptação, colocar luva, que eu nunca tinha colocado uma luva na mão, meus dedos são todos quebrados. Então, mas eu vou ter que aprender a lutar isso aí, que esse povo tá chamando de MMA, que é uma Para não coisa ficar fora do fofinha. circuito. Nossa, tive que me adaptar, dormir na cama que os caras cuidaram de mim assim assustadoramente. O americano tem essa vantagem. Aqui seu amigo te admira, te ama, te respeita, mas ele tá quebrado, ele não tem como te ajudar tanto. Mas lá fora os caras te pegam assim. Se eu reclamava de uma TV, os caras colocavam um painel para mim. Onde o presidente Bill Clinton ficava hospedado, eu também ficava. Não dormia na cama para não perder aquela coisa do Nordeste. Eu dormi numa cama dessa, o tapete era mais macio que a minha cama, que era o tatame. Então, tudo isso eu passei por esse processo de adaptação. Cara, foi intenso e, graças a Deus, né, eu ter conseguido sobreviver. Mas eu vivi isso intensamente. Sabe o que é que eu acho mais legal assim? Porque a gente passaria 3 dias conversando assim aqui. Isso é uma coisa muito clara, às vezes que eu tive com você. Você cresceu, fez história, fez patrimônio, mas você tem um estado de consciência, assim, de que tem que também retribuir e ajudar pessoas que não têm condição, que é fantástico isso aí. Porque tem pessoas que se perdem nessa caminhada, né? Todos nós vamos pagar por algo errado que nós fizemos. Então, eu tento fazer todos os dias assim, o Senhor me ajuda aqui que eu vou cumprir. Eu erro muito, mas eu continuo tentando pagar essa dívida que eu tenho com Deus, que é sempre ajudar quem realmente precisa. Top. Eu não adianta, às vezes até alguém me para não ajudar, não, deixa eu fazer, deixa. Não é por ele, eu não estou fazendo por essa pessoa, estou fazendo por algo que eu pedi lá bem no passado e que E foi honrado. Hoje ele me recompensa com tudo isso. Tenho amigos, tenho família, tenho tudo que eu mais assim, eu tenho tudo, eu não posso mais reclamar de nada, né? E só chegando mais amigos, conheci você, cara, sorte, eu tenho o maior respeito, o maior carinho, admiração, também pela sua história. Estar aqui hoje para mim é uma honra, estou muito emocionado. Geralmente eu fico receoso em falar à vontade, porque o passado diz que o passado condena, né? E voltar ao passado é voltar à fome, à miséria, à briga, a tudo que realmente ativa a gente, faz a gente ter aquela... E que hoje é muito bom, hoje todos aí estão profissionais, cara, é uma outra pegada. Eu sei que existe um passado que hoje está fazendo muitas pessoas viver do que a gente começou, né? Verdade. E isso é muito bom. E eu agradeço a confiança da gente patinar em tantas janelas, janelas da alma, né? Porque quando você se permite, nos permite, confia ao É da Luta e a comunidade, voltar lá e abrir às vezes gavetas e janelas da alma, que a gente sabe que ativa, né? Que o programa ele vai acabar já, mas mexeu em coisas que amanhã você vai acordar pensando novamente. Então eu agradeço de fato a confiança. A gente se emociona muito também com a sua história, não tem como se emocionar,
E eu tenho certeza que esse resiste, porque eu digo sempre que todo mundo que vem aqui divide um pouco das suas histórias fantásticas, legado, né? exerce, antes de tudo, um papel social. Porque sabe quantos jovens vão escutar isso aqui? Daqui a 30 anos vai estar isso na plataforma e alguém vai saber que existe o É da Luta. E eu vou olhar aqui quais são os programas que tem, vai assistir o seu, e às vezes ele vai estar perdido, como muitos estão hoje, sem perspectiva, filhos de secretárias. Então, assim, antes de tudo, vocês exercem um papel social. Quando nos confiam e vêm dividir essas histórias fantásticas. Eu queria muito lhe agradecer, respeitosamente lhe agradecer. É dizer que toda vez que você vem aqui, eu vou pentelhar para pegar no seu pé, para você vir contar mais um pouco da história, que eu sei que demanda vários dias. Eu estou sempre à disposição e que isso sirva assim de exemplo para o meu filho, que ele siga o legado do pai. Ah, mas ele vai ser lutador também? Ele sim, ele vai ser lutador, ele já é lutador. De várias frentes. Vida, de várias lutador que eu falo até assim, que assim, igual o pai dele, luta pelo povo. Sim. Luta para fazer o diferencial e agradecer aquele lá de cima por ter essa oportunidade de hoje poder ajudar o próximo. Perfeito. Porque pessoas igual eu, você e ele, receber algo de alguém, você fica numa gratidão tão grande que você quer de uma forma ou de outra pagar pelo que a pessoa fez por você. Atribuir, perfeito. Não é isso? Então isso aí é um legado que ele já construiu e está construindo mais ainda. Isso aí me deixa bastante orgulhoso. E Alan é um cara novo, né? Já contribui para a sociedade e quer contribuir mais ainda. Tem uma bagagem, tem muito carvão para queimar para promover a inclusão por intermédio do esporte, por intermédio da educação, por intermédio da saúde. Prazer imenso estar com você aqui, meu irmão. Filho de peixe, peixinho sob todos os aspectos, de coração, de índole. Muito obrigado. Fiquem à vontade para dar uma boa noite para a galera do É da Luta e muita honra receber vocês aqui. A gratidão é toda nossa e... Sim, vamos falar um pouco do Marcelão. Marcelo de Paulo, já está convidado aí para o programa aí, viu? E Marcelão é um monstro, um gigante do fisiculturismo, da preparação física. Está lançando uma linha nova de produtos, sai daqui a 30 dias. Vamos estar gravando com ele. Marcelão, é uma honra recebê-lo no É da Luta. Vamos gravar remotamente. E ele vem com uma linha aí fantástica para todo o Brasil de suplementação. Aguardem que vão ter grandes novidades. Cara, é um monstro de sabedoria, na parte de suplementação. Diz que tem um coração também de leão, né? Coração muito bom. É gigante. E é um cientista do fisiculturismo. Sim. Né? E o lutador que não se prepara nessa parte vai perder na hora da sua luta. Se você não tem uma preparação física no caso da musculação, que é a hipertrofia, Sim. é o que o lutador precisa treinar o lado anaeróbico. Sim. E essa coisa chique, né? Na minha época não, era deixa se matar e ver o que vai dar. Na época da gente era comer batata doce, clara de ovo e a porrada comer. E que o certo é essa pegada dos dias atuais. Hoje no alto rendimento, porque você tem que pode chegar mais além. Tem que estar com tudo equilibrado. Físico. E outra coisa que tem hoje, e o mental também, que a gente nem preparava, era mais da autossugestão, né? É isso mesmo. Prazer vocês aqui. Quero que venha mais vezes. Obrigado, muita honra aí, meu irmão. Tamo junto sempre, viu? Junto sempre. A gratidão é toda nossa. Tamo junto, Alanzão. E eu quero só lembrar aqui. Fica à vontade. Quero aproveitar para agradecer o Atos Diniz. Porque o cara fala assim, mas como você vai agradecer o cara? O cara é lutador. Atos Diniz é um grande lutador, empresário, que sempre cuidou de atletas. O cara que realmente fortalece o time e fortaleceu muito no passado, até os dias atuais, Marcelo Tigre e sua geração. Quero agradecer aí a muitas pessoas, é tanta gente, né, filho? É muita gente, né? E assim, a gente que, você que é meu seguidor, você que é seguidor do Marcelo Tigre, aproveita todos aí para seguir o É da Luta também aí no Instagram, tá bom? Agradecer aos Kimonos Honra, que o Team Honra que a gente está invadindo aí o Nordeste. Agradecer ao Flat 413 Tambaú, que vai estar hospedando nossos campeões. E vamos que vamos. A união faz a força. Não é isso? Amém.